Saudações rubro-negra, bora para o Globo Esporte de hoje, desta terça-feira, uma terça-feira agitada com notícias quentes do Flamengo. Davi Nunes entra novamente no radar do Flamengo, bora ver tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, já se inscreva aqui no nosso canal Giro do Flamengo, deixa o seu like, passar os créditos para o Globo Esporte e também para o Sport TV, fechou? Bora acompanhar aqui essa matéria, mas lembrando, deixe like, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e vem comigo e bora conferir. Então assim, ó, Fluminense e Vasco de um lado, Flamengo e Madureira do outro. Flamengo que joga pega o Lanús no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. O Felipe Luiz vai em busca do 6º título dele como treinador e pode se igualar ao Carlinhos como o técnico mais vitorioso da história do clube. Bora falar com Richard de Souza, que traz as informações do Flamengo pra gente. Oi, Richard, boa tarde pra você. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, o ônibus com a delegação do Flamengo saiu há 15 minutinhos aqui do CT Ninho do Urubu, rumo ao Galeão, para iniciar essa disputa na Argentina contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana. 24 jogadores relacionados, entre eles o Pedro, chegou a sentir dores na coxa, treinou ontem e hoje está tudo bem com ele. E o Varela, que vinha sofrendo um problema no tornozelo direito, também treinou normalmente e volta a ficar disponível. Mas temos ausências para informar. Caso do volante Jorginho, fez fisioterapia hoje aqui no CT, ainda se recupera da lesão na coxa esquerda. O Alacian também está fora, com dores musculares. E o Gonçalo Plata, o caso do Plata é o seguinte, ele foi expulso no jogo da volta da semifinal da Libertadores contra o Racing no ano passado. Pegou 2 jogos de gancho, cumpriu um na final contra o Palmeiras, na final da Libertadores, e agora cumpre essa segunda partida nesse jogo de ida contra o Lanús. O avião decola às 15:45 da tarde e amanhã à tarde, no CT do Boca Juniors, o Flamengo faz a última atividade. Débora. Obrigada, Richard. Um beijo pra você. Olha só, hoje o Campeonato Carioca está nas quartas de final, é jogo único. Depois, as semifinais também com jogo único, não, jogo de ida e volta, e a final, sim, é jogo único. A gente estava falando aqui nos bastidores e eu me confundi, porque cada federação tem uma fórmula, e a fórmula do Carioca é assim. Não, a fórmula do Carioca é ser diferentão. Você tem que fazer alguma coisa. Essa semifinal de volta está deslocada. Bom, vai mudando de campeonato para campeonato. O fato é que o Flamengo garantiu a sua classificação no jogo de ontem contra o Botafogo, jogo no Nilton Santos, e a partida terminou 2-1 para o Flamengo. Para fazer isso e fez muito bem, principalmente no primeiro tempo. Mas quem disse que ele, de 8, não pode ser esse cara de frente próximo da área? Né? Foi que ontem. pise na área, né? O modelo de jogo do Flamengo, dependendo do adversário, evidentemente, da situação de jogo, faz com que os zagueiros adiantem tanto, né? Que esses meias, que a gente chama de volante, eles estão próximos da área. Sim. O Paquetá, nesse modelo de jogo do Felipe Luiz, mesmo que ele entre de 8, o Jorginho é o 8 do Flamengo, esquece. Não é ali exatamente ali que ele vai jogar. O máximo que pode acontecer é ele jogar com o Pulgar, né, o Jorginho, ele, e ter um balanço de meio campo construindo de outro jeito. Mas ele, ainda que ele jogue de 8, ainda que ele seja um dos volantes, ele vai estar muito próximo da área. Porque o modelo de jogo do Flamengo é esse. Pobres zagueiros, né? Os zagueiros do Flamengo é que sofrem muito, os laterais de cobertura, esse primeiro volante. O Paquetá, em alguns momentos, vai ter que fazer esse tipo de cobertura se ele tiver nesse posicionamento também. Mas o time joga tão adiantado que não tem como, ele vai estar perto da área. Fica tranquilo. O Botafogo, vai acontecer. O Botafogo conseguiu algumas escapadas no mano a mano com o Matheus, ali no mano a mano com o Vitão, hora mano a mano com o Danilo, porque dá essa condição, que os zagueiros do Flamengo viram os volantes viram meias e os meias viram atacantes, não tem como. Essa condição ele joga muito à frente, muito avançado. E o Botafogo... A gente vai rodar a imagem, apesar da falha do Matheus Martins ali ao dominar a bola, né? A bola passa por baixo da perna dele, ele sofre uma carga do Vitão, ele é empurrado pelo Vitão. Ele não tem a posse da bola mais, mas a bola continua em jogo ainda. O Matheus Martins, ele não caiu porque ele errou o domínio, né? A queda dele não foi em função do erro do domínio, a queda dele é em função da carga que ele sofre nas costas, com impacto, e a bola continua em jogo. Eu entendo diferentemente do Bruno Arleu, mas ele está próximo, ele está praticamente 2, 3 metros do lance, ele sinaliza, ele fala, ele gesticula, ou seja, ele está passando para a cabine do VAR, ele está levando os elementos para a cabine do VAR, dizendo assim, eu vi e não foi falta. Dentro do critério adotado no Campeonato Carioca,
com base nas diretrizes e combinado com os clubes, inclusive, o VAR tem que respeitar a decisão de campo. Tá aí a explicação e a opinião do PC Oliveira em relação àquela carga ali do Vitão em cima do Matheus Martins. Tu não concorda, Lino? Eu não daria falta. Respeito todas as interpretações, acho que elas todas são possíveis e são caras de alto nível que estão falando sobre isso. Nunca é valorizado o trabalho do treinador. E nesse lance do gol do Flamengo, independente se teve a falta ou não, a criação de espaço é o quê? É o Danilo dar o passe para frente já. E quando a bola passa pelo Matheus e pelo Vitão, o Danilo já de primeira dá o passe à frente. Isso é o diferencial para sair o gol. Tá aí o lance de novo. É você pegar a zaga toda desprevenida. Isso. Aí são 3 jogadores em cima do Bruno Henrique que clareou espaço para o Paquetá fazer eventualmente, esse gol. Se ele dá um passe para trás, ele... Isso, se ele domina, passa para trás, aí se organiza, não, ele já dá o passe para frente. Aí o Bruno segura a bola, olha quem é o melhor posicionado e o Paquetá está livre. O Botafogo deu aquele espaço ali? Não, pode ter sido, mas acontece muitas vezes também o Flamengo que criou aquele espaço e aquela condição. Eu falo do Flamengo, mas pode ser outras equipes do futebol brasileiro também. Tirou espaço do Botafogo. Tirou espaço. O Botafogo bate tiro de meta e o Flamengo tem 10 jogadores no campo do Botafogo. Pressão, né? Saudações rubro-negra, voltamos aqui, né, após esse programa do Globo Esporte e também o programa da Sport TV, né, e eu vou passar aqui a notícia para vocês, uma notícia muito quente, onde Davi Nunes fica entre Brasil e Rússia, mas continua no radar de José Boto no Flamengo. É isso mesmo, em busca de reforços, né, no mercado, o Flamengo segue de olho no atacante Davi Nunes, ex-Liverpool. O uruguaio, né, vale lembrar que não deve permanecer no elenco do Al Hilal. Isso por quê? Porque a equipe do Al Hilal contratou o Benzema e, segundo as informações, o jogador não assinou, né, para jogar o campeonato da Arábia Saudita, apenas o campeonato asiático, ou seja, muitos jogos aí ele vai perder até a Copa do Mundo e, segundo as informações, a seleção do Uruguai não estaria contente, né, não estaria contente com essa informação de que Davi Nunes não vai atuar no campeonato da Arábia Saudita. Isso porque o jogador... O forte do jogador, né, é o seu físico, é o seu porte físico, é um jogador brigador, que está o tempo todo disputando bola, não é um jogador que tem tanta qualidade. Ou seja, se o Davi Nunes não estiver atuando com a camisa do Al Hilal, não estiver jogando, o cara vai chegar totalmente sem ritmo para a Copa do Mundo e a seleção do Uruguai, né, vê, entre aspas, uma boa solução, o jogador sair do Al Hilal e o Flamengo, né, é um dos clubes aí que está muito interessado na sua contratação e eu já quero saber a sua opinião aí, bora debater, deixa aí nos comentários, você é a favor dessa contratação do Davi Nunes? Deixa aí nos comentários a sua opinião, torcedores, que é de extrema importância, né? Ainda falando sobre o jogador, o Flamengo segue em busca, né, de um atacante ali para poder substituir o Pedro. E o Davi Nunes está no radar, né? Davi Nunes, Marcos Leonardo, mas infelizmente com o Marcos Leonardo melou, né? O jogador está muito bem na equipe do Al Hilal. E o Davi Nunes é aquela história, chegou o Benzema, ele já ficou de lado, vai jogar só o Campeonato Asiático, fez 2 gols inclusive ontem, né? Fez até uma comemoração olhando lá para os dirigentes na arquibancada com um olhar muito estranho. Ou seja, o jogador tem tudo, né, certo para sair da equipe do Al Hilal e o Flamengo seria uma boa para o atacante, né? Onde ele ia poder estar atuando, sem dúvida. Ia chegar como titular, né? Um cara desse porte com passagem pela Europa, Liverpool, Al Hilal, jogando muita bola, ele não ia ficar no banco, né? Ia chegar no Flamengo, sem dúvida, para ser o titular da posição, o que seria muito bom para ele, que ia chegar muito bem fisicamente na Copa do Mundo. Ou seja, o Davi Nunes aí tá, né, balançado aí, não fica no Al Hilal, tá balanceando se vai para o Flamengo, se vai para uma equipe da Rússia, e essa é a informação. Eu quero saber também a sua opinião, o que vocês acham dessa contratação. O Flamengo está certo em buscar Davi Nunes, o Boto aí está certo em querer essa contratação. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Essa aqui foi a nossa notícia, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like no nosso canal Giro do Flamengo, inscreva-se, essa aqui foi as últimas notícias atualizadas, e se você quer permanecer atualizado das notícias do Flamengo, inscreva-se e lembre-se, ative o sininho de notificações, porque aqui você vai acompanhar tudo o que acontece com o mais querido, o nosso Mengão.